Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando uma aula de Química para o Enem, preparatório para o Enem, com apoio da Faculdade Anhanguera. Estamos usando todas as suas facilidades eletrônicas. O assunto vai ser estequiometria. Estequiometria. Estequio significa elemento, substância. Metria, medida. Então, vamos definir estequiometria. É o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Estuda as reações que ocorrem ao se misturar duas ou mais substâncias, chamadas de reagentes, para produzir outra ou outras substâncias, chamadas de produto. Exemplos, eu tenho H2 mais O2, dando H2O. Do lado esquerdo, eu tenho H2 mais O2, do lado direito, eu tenho H2O. Outro exemplo, CO2 mais H2O. É o lado esquerdo, então, são os reagentes. Aí eu tenho a seta no sentido da reação, tenho calor, tenho luz, formou C6H12O6, que é a glicose, mais O2. Essa reação é a reação da fotossíntese. Para estudar a estequiometria, vamos estudar as leis da química. O primeiro cientista, Proust, lei das proporções constante ou lei das proporções definidas. Realizando experimento com várias substâncias puras, Proust concluiu que, independentemente do processo usado para obtê-las, a composição em massa dessas substâncias era constante. Podemos definir que a massa dos reagentes e produtos participando de uma reação mantém uma proporção constante. Uma mesma substância tem sempre a mesma composição qualitativa e quantitativa. Exemplo, a água tem 88,9% de oxigênio e 11,9% de hidrogênio em massa, combinados na mesma proporção, dando H2O, por exemplo. Então, vai ser sempre uma proporção de 2H para 1 oxigênio. Continuando as leis da química, Lavoisier, lei da conservação das massas. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Exemplo, se eu tiver C, carbono mais oxigênio, dando CO2, a massa do carbono é 12, do oxigênio, gás, é 32, o CO2 tem como somatório de massas 44, ou seja, a massa do reagente é igual à massa do produto, ou seja, a lei de Lavoisier é presente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos falar de massa atômica. É a massa de um átomo medida em uma unidade de massa atômica, cuja unidade é UMA, ou UMA é a unidade de massa atômica, considerando 1/12 da massa do carbono, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, foi escolhido internacionalmente como padrão o carbono C, dividido em 12 partes. Então, 1/12 do carbono foi apelidado de uma unidade de massa atômica. Então, 1/12 do carbono é igual a 1, ou seja, uma unidade de massa atômica. Vamos falar de massa atômica e massa molecular. Quando dizemos que eu tenho H igual a uma unidade de massa atômica, oxigênio igual a 16 unidades de massa atômica, carbono 12 unidades de massa atômica, significa que o hidrogênio tem uma vez 1/12 da massa do carbono. O oxigênio tem 16 vezes 1/12 da massa do carbono. O carbono tem 12 unidades de massa atômica, que é igual a 12 vezes 1/12 do carbono. Importante, uma reunião de átomos chamamos de molécula. H é o átomo de hidrogênio, H2 é uma molécula de hidrogênio, que é uma reunião de átomos. H2O é a molécula de água, que é uma reunião de átomos. E tem como massa atômica 16 unidades de massa atômica ou massa molecular. O CO2, molécula de gás carbônico, é uma reunião de átomos, tem como massa molecular, a massa da molécula, 44 unidades de massa atômica.
Vamos falar de molécula, grama ou mol. Não tem balança que mede uma unidade de massa atômica. A grande jogada, expressar a massa da molécula, massa molecular, em gramas. E desde que todo mundo faça igual, o resultado será sempre o mesmo. Então, H2O tem 18 unidades de massa atômica. Quando tivermos 18 gramas, nós temos 1 mol, que é o apelido de uma molécula grama. O CO2, que é igual a 44 unidades de massa atômica. Quando tivermos 44 gramas, eu tenho 1 mol ou uma molécula grama. Lembrando que o H vale 1 unidade de massa atômica, o oxigênio 16, o carbono 12 unidades de massa atômica. Não é necessário decorar esses valores, sempre serão dados. Importante, em química, massa e peso é a mesma coisa, na prática. Diferente da física, onde peso é massa vezes o G da gravidade. Continuando, nós lembramos que a massa atômica e a massa molecular expressa em grama são o átomo gramo e a molécula grama. Na prática, podemos chamar tudo de mol. Vamos falarmos de outro cientista, Avogadro. Na sua experiência, concluiu que 1 mol de qualquer substância, ou seja, uma molécula grama, tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Isso significa que 56 gramas de ferro tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, ou seja, tem 1 mol. 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, ou seja, 1 mol. 35,5 gramas de Cl menos cloreto tem 6,02 vezes 10 a 23 íons cloreto, que é igual a 1 mol. Isso significa que 6,02 vezes 10 a 23 passa para nós ser uma unidade. Se uma dúzia é 12, uma dezena é 10, uma centena é 100, 1 mol é 602 vezes 10 a 21, que chamaremos de 602 sextilhões, ou 602 vezes 10 a 23. Continuando a nossa estequiometria, vamos falar de outra experiência de Avogadro. Na temperatura de 273 graus Kelvin e pressão 1 atmosfera, 1 mol de qualquer substância gasosa ocupa 22,4 litros e contém o mesmo número de moléculas. Isso significa que 71 gramas de cloro é 1 mol, a 1 atmosfera de pressão 273 graus Kelvin ocupa 22,4 litros. 32 gramas de oxigênio é 1 mol. A 1 atmosfera de pressão, 273 graus Kelvin, ocupa 22,4 litros. 2 gramas de gás hidrogênio é 1 mol. A 1 atmosfera de pressão, 273 graus Kelvin, ocupa 22,4 litros. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer substância gasosa ocupa 22,4 litros. Prost, Lavoisier e Avogadro. Lembra nosso estudo de estequiometria? Podemos escrever e entender qualquer reação química, como, por exemplo, literal, eu posso escrever hidrogênio mais oxigênio é igual a água. Eu posso colocar que H2 mais O2 dá água. É uma fórmula. Para fazermos cálculos de estequiometria, nós vamos seguir algumas regras. Primeira regra, balancear a equação, ou seja, a quantidade de átomos que entra tem que ser igual a que sai. Olha a lei de Lavoisier. 2. Quando balanceamos uma equação química, estamos informando a quantidade de números inteiros que as substâncias se combinam em mol, presente Prost e Avogadro. 3. Faz-se uma regra de 3 simples, porque em qualquer problema dá-se dados e pede-se alguma coisa. Vamos fazer um exemplo prático. H2 mais O2 dando água, eu percebo que essa equação não está balanceada. Por exemplo, está entrando 2 oxigênio e está saindo 1. Vamos balancear, e o meta é por tentativa, faz e apaga. Então, ela balanceada dá 2H2 mais 1 O2, dando 2H2O. Então, o número de átomos que entra era diferente do que saía. Balancear por tentativa, faz e apaga. Agora percebemos que 2 mol de H2 combina com 1 mol de O2, dando 1 mol de água.
no mundo inteiro, né? 2 mol de H2 combina com 1 mol de O2, dando 2 mols de água, ela já balanceada. Todo mol corresponde a uma massa. Logo, poderemos analisar a proporção que a substância combina em mol, massa, volume, número de moléculas. Olha a proporção definida. 2H2 mais 1 O2, dando 2H2O. Então, 2 mol combina com 1 mol, dando 2 mol de água. Vamos comparar isso massicamente, em termos de massa. 4 gramas combina com 32 gramas, dando 2 vezes 18 gramas, ou seja, 36 gramas. Na tabela de massa atômica, o H é igual a 1, o O é igual a 16. Lavoisier presente, o que entra é igual ao que sai. Proust presente, proporção fixa. 4 combina com 32, dando 36. Se eu dividir tudo por 2, 2 com 16, dando 18. Se eu dividir novamente por 2, 1 por 8 por 9. Isso é uma proporção fixa. Lei de Proust. Vamos a um exemplo prático. Qual será a massa de sulfato de sódio, Na2SO4, obtida na reação de 16 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, com 20 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4? Nos foi dada as massas atômicas, Na igual a 23, S 32, O igual a 16, H igual a 1, e foi dada a equação NaOH, é soda, mais ácido sulfúrico, dando um sal mais água. Perceba que a equação não está balanceada. Olha bem, entrando um sódio e saindo 2. Está entrando, por exemplo, 5 oxigênio, está saindo 5. Está entrando 3 hidrogênio, está saindo 2. Então, o primeiro passo será balancear a equação pelo método das tentativas. Método das tentativas. Ela finalizada, balanceada, vai ficar 2NaOH, mais 1 H2SO4, dá 1 Na2SO4, mais 2 moléculas de água. Observem, 2 sódio entrando, 2 sódio saindo, 4 hidrogênio entrando, 4 saindo, 6 oxigênio entrando e 6 saindo. A proporção está formada, 2 para 1, 1 para 2, ou seja, a quantidade de mols que estão combinando. Vamos ver a proporção mássica. Então, 80 gramas mais 98, dando 142 mais 36. Nos reagentes eu tenho 178 gramas, no produto 178. Presente Lavoisier. Dados 16 gramas de NaOH e 20 gramas de ácido sulfúrico. Pede-se a massa de sulfato formada. 6. Lei de Proust. Se 80 gramas de hidróxido de sódio combina com 98 gramas de ácido sulfúrico, 16 gramas de soda combina com X. Ou seja, eu tenho na minha proporção de equação, 80 combina com 98, 16 combina com X. Esse 16 dá igual a 19,6 gramas. Se um dos dados do problema, e nós temos 20 gramas de ácido, significa que ele está a mais. Precisamos só de 19,6 para combinar com as minhas 16 gramas de soda, porque esta é a proporção. Concluindo, 80 gramas de soda produz 142 gramas de sulfato de sódio, ou seja, no slide anterior, eu tenho essa proporção formada entre reagente e produto. 16 gramas produzirá X. Então, 80 gramas de soda, combina com produz 142 gramas de sulfato de sódio, 16 gramas vai produzir X, ou seja, 28,4 gramas. A última fase, uma regra de 3 simples. Pessoal, tem um exercício proposto, bastante interessante. Juntam-se 11,2 gramas de ferro em solução de ácido clorídrico, formando-se cloreto de ferro 2 e hidrogênio. Mais importante, foi dado para nós a equação. Foi dado os dados das massas atômicas. Vamos seguir todos os passos. Dúvida, manda por e-mail que está no primeiro slide, para tirar dúvida. Calcular a massa de cloreto formada, o volume de hidrogênio que se formou na CNTP, a massa de ácido clorídrico gasto na reação. Tem as respostas para conferir. Pessoal, como nesse problema a gente fala alguma coisa de gás, vamos aproveitar, vamos tirar dúvida da lei dos gases
que a gente aplica bastante na estequiometria e na vida prática, viu? Sem variação de massa. Então, eu tenho uma fórmula que fala que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Nós dizemos que não há variação de massa. Sempre eu vou estar estudando um recipiente, um cilindro fechado, mudando-se as condições ambientes, volumétricas, pressão, temperatura, onde nós já tínhamos falado, é o estado inicial, e 2 é o estado final. Vamos olhar as leis dos gases. Lei de Boyle e Mariotti. Se a temperatura é constante, meu sistema é isotérmico. Se é constante, eu tiro meu T. Fica P1V1 igual a P2V2. A variação do volume é inversamente proporcional à variação da pressão. Se um aumenta, o outro diminui. Uma equação e uma incógnita, sempre que eu encontrar um problema. Lei de Charles e Gay-Lussac. Se P é constante, meu sistema é isobárico. Então, eu tiro minha pressão, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. A variação do volume de certa massa gasosa varia linearmente com a temperatura. Se um aumenta, o outro também aumenta. A outra lei de Charles e Gay-Lussac. Se V é constante, o sistema é isométrico. Então, eu tiro o meu V, ficou P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A variação da pressão exercida é totalmente proporcional à temperatura absoluta. Então, sempre que eu trabalhar, a temperatura deve ser em valores absolutos, que é o Celsius mais 273 Kelvin. O aumento de um implica no aumento do outro. Pessoal, se houver variação de massa ou mudança nas variáveis e eu tiver só numa situação, né, eu posso usar a lei de Clapeyron, onde fala que PV é igual a nRT, onde P é a pressão dada em atmosfera, V é o volume expresso em litros, T é a temperatura absoluta em Kelvin, R é a constante universal dos gases, 0,082 para as unidades litro, atmosfera, Kelvin por mol. N é o número de mols, que é uma relação massa sobre o mol. Exemplo. 6 gramas de gás oxigênio ocupa o volume de 2.460 mililitros, a 27 graus. Determine a pressão exercida. Como eu li mais de uma vez, eu percebi que houve variação de volume, de temperatura, não está a temperatura ambiente, não é na CNTP. Então, minha resolução é usar Clapeyron, PV igual a nRT. Como ele está pedindo a pressão, eu isolo a pressão, ficou. Eu substituí meu N por massa sobre mol. Então, a pressão ficou mRT sobre mol vezes volume. Substituindo todos os valores, o P é igual a 2 atmosferas. Tem um problema bem complexo, mais fácil de resolver. 174 gramas de hidróxido de manganês reage com ácido clorídrico, formando cloreto de manganês, água e cloro. Então, reduzimos essa complexidade dando a reação. MnO2 mais HCl dá MnCl2 mais água mais gás cloro. Foi dado todas as massas atômicas e vamos seguir todo aquele passo. Primeiro passo, balancear a equação por tentativa, né? Eu já percebo aqui, ó, que está entrando um cloro e saindo no mínimo 4, está entrando um manganês, saindo um manganês, e assim por diante. A tentativa faz e apaga. E ele nos pede 6 respostas, né? Então, está lá a massa do gás formada, a massa do HCl gasto, a massa de água formada. Está dado todas as respostas aí. Dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail apresentado no último slide. Rendimento. São as variações da estequiometria. Então, o que pode acontecer num problema dentro de um concurso, dentro do Enem? Nem sempre as reações ocorrem 100%. Nós devemos considerar isso se assim o examinador pedir. Por exemplo, pode ser 95, pode ser 50. Então, ocorre liberação de energia, ocorre transformação de energia. Então, se eu esperava, às vezes, obter, por exemplo, 5 gramas, ele fala, poxa, o rendimento é 80%, então eu vou ter que usar esse rendimento, ou seja, multiplicar por 80%, eu vou obter, ao invés de 100 gramas, tipo 80 gramas. Então, sempre considerar esse rendimento. E outra coisa muito importante, usado muito na prática do dia a dia,
nas indústrias químicas é a pureza. Nem sempre a matéria-prima é 100% pura. Nada impede de usá-la considerando só a parte pura. Exemplo, se nós tivermos que usar 50 gramas de sal puro, só temos sal a 50%, então usamos o dobro, ou seja, 100 gramas de sal a 50% de pureza, eu vou obter 50 gramas dele puro. Tá? Então, isso também a gente mostrará na próxima aula, problemas que envolvem rendimento e pureza. Resumo dos nossos passos, né? Para resolver um problema estequiométrico. Primeiro passo, balancear a equação. Depois de balanceada, temos uma proporção em que as substâncias se combinam em mol e podemos tê-la em massa também. Só substituir as massas atômicas. Como podemos ter a quantidade de moléculas e átomos? Ou seja, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Sempre vou armar a regra de 3 simples. Armar a regra de 3 simples com os dados do problema e a pergunta. Tá? Pessoal, essa foi uma aula de estequiometria. Aguarde outras aulas interessantes para a gente enfrentar o Enem com muita tranquilidade na parte de química. Obrigado. Nos falamos na próxima aula.